Em uma manhã fria de outono, o sol mal se atrevia a esfriar o ar cortante que invadia a pequena aldeia. Era um dia marcado por sussurros e olhares disfarçados, mas para Sofia, era apenas mais um dia de aprisionamento. Você não pode fugir do destino, disse sua mãe, enquanto arrumava o vestido de noiva simples, mas opressivo, que Sofia teria que usar. O casamento arranjado estava prestes a acontecer. O noivo, um homem de posses, mas sem coração, esperava por ela na capela. O que deveria ser uma celebração se tornará uma prisão. Com o coração acelerado, Sofia encarava o espelho empoeirado de seu quarto. Seus olhos, uma mistura de esperança e desespero, refletiam a verdade que sua família se recusava a ver. Ela não queria ser uma moeda de troca em um jogo de interesses. O peso do olhar de sua mãe a acompanhava, mas uma chama de rebeldia começava a se acender dentro dela. O que é um casamento sem amor? Pensou, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, mas algo dentro dela gritou: "Você merece mais." E foi naquele momento que a decisão foi tomada. Com um último olhar para o lar que sufocava, Sofia vestiu uma camisa simples, escondeu o vestido de noiva cuidadosamente dobrado em uma caixa e, com o coração pulsando nas têmporas, fugiu pela porta dos fundos. O ar gelado a recebia como um abraço libertador, e cada passo que dava para longe de sua antiga vida a fazia sentir-se um pouco mais viva. Enquanto corria pela floresta, os sons do mundo pareciam mais vibrantes. O farfalhar das folhas, o canto distante dos pássaros, e até o cheiro da terra molhada invadiam seus sentidos. Ela não sabia para onde estava indo, mas o que importava era que estava se afastando de uma vida de obrigações e expectativas. A liberdade pulsava dentro dela, mas um pensamento a atormentava: e se eles me encontrarem? E se eu nunca mais voltar? Foi então que, em meio à sua corrida, ela teve um vislumbre de algo que mudaria seu destino para sempre. Um homem alto, de pele bronzeada e cabelos escuros como a noite, a observava de uma distância respeitosa. Ele estava parado ao lado de um cavalo majestoso, uma criatura imponente que parecia ter a mesma força tranquila que emanava dele. Era um Apache, e o olhar dele era profundo, atento e cheio de histórias não contadas. Sofia sentiu uma conexão inexplicável, como se ele soubesse exatamente o que ela estava passando. "O que você está fazendo aqui, garota?" Sua voz era grave, mas gentil, como uma brisa suave que atravessa uma tempestade. Sofia hesitou, mas o desespero a fez confiar em sua intuição. "Eu estou fugindo. Estou fugindo do meu destino", ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. O homem a observou por um momento que pareceu uma eternidade. "Você não deve correr sem um propósito. O que você procura?" ele perguntou, e cada palavra parecia carregada de significado. Ali, sob a sombra das árvores, um entendimento silencioso começou a se formar. Sofia olhou em seus olhos e, pela primeira vez, viu a promessa de aceitação. "Eu quero ser livre. Não quero ser apenas uma peça em um jogo que não escolhi." A vulnerabilidade em sua voz era palpável, e ele se aproximou, como se cada passo que desse em direção a ela fosse uma declaração de respeito. "Você não está sozinha", ele disse, e naquele momento, algo dentro dela se quebrou. A dor do abandono e da rejeição, o peso das expectativas e dos julgamentos sociais, tudo isso começou a se dissipar na presença dele. Seu nome era Nitsi, um homem que havia perdido tudo: a esposa, a família, a confiança em sua própria força. Mas em seus olhos havia uma determinação silenciosa, uma capacidade de amar e de acolher que Sofia nunca havia conhecido. Ele ofereceu-lhe a mão, não como um resgate, mas como um convite. "Venha comigo. Eu conheço um lugar onde você pode ser você mesma." Sofia hesitou, mas a ideia de uma nova vida, longe dos muros que a aprisionavam, era mais forte do que o medo. Ela se aproximou, aceitando a mão dele. Juntos, montaram no cavalo e partiram, deixando para trás não apenas a aldeia, mas também as correntes invisíveis que a prendiam. Enquanto o vento batia em seu rosto, Sofia sentia que a vida estava apenas começando. A paisagem mudava à sua volta, e com cada passo, uma nova história se desenrolava. A liberdade era mais do que uma palavra, era uma realidade palpável, algo que ela nunca havia imaginado ser possível. Mas com a liberdade também vinham dúvidas e medos. O passado ainda a perseguia, e o que aconteceria quando sua família a encontrasse? E se ela descobrisse que estava apenas trocando uma prisão por outra? A luta interna era real, e as feridas da rejeição ainda deixavam marcas profundas. Nas noites sob as estrelas,
Enquanto Nietzsche contava histórias de seu povo, Sofia se permitia sonhar. Ele falava de resiliência, de amor e de laços que não se quebram. Cada palavra era como um bálsamo para sua alma, e, com o tempo, ela começou a se abrir para a ideia de que poderia ser mais do que um mero reflexo das expectativas alheias. A conexão crescente entre eles era palpável, mas ainda havia um abismo de dor e perda a ser atravessado. Nietzsche carregava suas próprias cicatrizes, e assim como Sofia, lutava para encontrar seu lugar no mundo. O amor que brotava entre eles era delicado, como uma flor que desabrocha em meio a pedras, e cada momento compartilhado era um passo em direção à cura. E assim, enquanto os dias se passavam e as estações mudavam, a jornada de Sofia estava apenas começando. Ela havia fugido do que aprendia, mas agora precisava enfrentar o que realmente significava ser livre. O amor parecia ser a chave, mas a verdadeira pergunta era: eles conseguiriam construir um lar juntos, apesar de tudo? As dúvidas ainda pairavam no ar, mas a esperança começava a florescer. A história de Sofia e Nietzsche estava apenas no início, mas a promessa de redenção e pertencimento já começava a brilhar como as estrelas no céu noturno. O destino, que antes parecia cruel, agora oferecia novas possibilidades. E enquanto eles cavalgavam em direção ao desconhecido, uma nova narrativa começava a emergir, repleta de amor, dignidade e a força de recomeçar. Sofia olhava o horizonte, onde as montanhas se encontravam com o céu em um espetáculo de cores vibrantes. No silêncio daquele novo lar, a paz que antes parecia inatingível começava a se acomodar em seu coração. Mas a liberdade que tanto desejava vinha acompanhada de um peso. As lembranças do casamento arranjado e do medo que havia deixado para trás ainda a assombravam. Ela se perguntava se conseguiria realmente curar as feridas deixadas por sua antiga vida. Nietzsche, percebendo a distância emocional que ainda existia, aproximou-se com um olhar de compreensão. "Você pode me contar sobre o que te traz dor?", disse ele, sua voz suave como o sussurro do vento entre as árvores. Sofia hesitou, mas viu nos olhos dele um espaço seguro, um abrigo para suas palavras. "Eu me senti como um objeto, algo que poderia ser trocado, um compromisso a ser cumprido. Era como se eu não tivesse voz, como se a minha vida não fosse verdadeiramente minha." Suas lágrimas escorriam pelo rosto, marcando a pele como um testemunho de sua luta. Nietzsche a observou, seu coração apertado diante de sua vulnerabilidade. Ele havia perdido a esposa há alguns anos, e a dor ainda era um eco em sua vida. A dor é um caminho solitário, mas não precisa ser feito sozinho. "Eu sei o que é perder alguém que amamos, mas também sei que é possível encontrar amor novamente", disse ele, com um brilho de esperança em seus olhos. Com o passar dos dias, o relacionamento deles se aprofundava. Nietzsche não apenas respeitava o espaço de Sofia, ele também a encorajava a descobrir quem era, além das expectativas que lhe foram impostas. A cada novo dia, ele oferecia a ela pequenas experiências que desafiavam suas crenças sobre amor e aceitação. Eram caminhadas sob o céu estrelado, conversas à beira da fogueira e silêncios confortáveis que falavam mais que 1000 palavras. Naquela manhã, enquanto a névoa se dissipava entre as árvores e os pássaros cantavam sua melodia suave, Nietzsche preparou um café da manhã simples, mas especial. Ele havia colhido frutas da floresta, e o aroma doce e fresco pairava no ar. "Sofia, eu gostaria que você experimentasse algo novo", disse ele, colocando um punhado de frutas diante dela. Ela olhou com curiosidade e hesitação. "Eu não sei se estou pronta para isso", admitiu, sua voz trêmula. "Você nunca saberá se não tentar", ele respondeu, com um sorriso sereno. "Às vezes, a vida pede que a gente saia da zona de conforto." "Vamos juntos." Sofia respirou fundo, e com a mão trêmula, apanhou uma fruta. A explosão de sabores doces e azedos era uma revelação. Ela sorriu, e naquele momento, viu a possibilidade de algo mais. Havia algo de mágico em compartilhar experiências simples com Nietzsche, como se eles estivessem tecendo uma nova tapeçaria de lembranças. Mas a sombra do passado não tardou a fazer sua aparição. Durante uma visita à vila próxima, Sofia ouviu sussurros nas ruas. Ela fugiu de um bom casamento. O que um homem como ele pode oferecer a ela? As palavras eram como facadas, cortando a frágil confiança que ela começava a construir. Quando voltou para casa, o peso do julgamento social a acompanhava. Ela encontrou Nietzsche sentado à beira do fogo, perdendo-se em seus pensamentos. "Sofia, o que aconteceu?", perguntou ele, percebendo a mudança em sua expressão. "Hoje, ouvir as pessoas falando sobre mim, sobre nós, foi difícil",
ela respondeu, a dor transparecendo em sua voz. Nitsi se levantou e aproximou-se dela, seu olhar firme. Elas não conhecem a sua história. Não sabem o que você superou. O que importa é quem você é agora, não quem você foi. A conexão entre eles se tornava uma fortaleza. Nitsi, em sua sabedoria silenciosa, ensinava a Sofia que, apesar das feridas, ela tinha o direito de ser amada e de amar. Era nesse espaço de aceitação que ela começou a vislumbrar a possibilidade de um futuro onde a dor não a definiria. No entanto, o passado não se contentaria em permanecer escondido. Em um dia chuvoso, uma figura familiar apareceu na porta de sua nova casa. Era a mãe de Sofia, uma mulher com a expressão endurecida pela vida, mas que também carregava uma vulnerabilidade que ela não queria admitir. Sofia, o que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente fugir, disse a mulher, a voz tremendo entre a raiva e a preocupação. A mãe não estava sozinha. Alguns membros da comunidade, atraídos pelo drama, a acompanhavam, prontos para levar Sofia de volta, para tentar consertar o que consideravam um erro. Nitsi, sempre ao lado de Sofia, sentiu a tensão no ar. Ela não é um troféu a ser recuperado. Sofia fez uma escolha por si mesma, respondeu ele, firme e protetor. A discussão rapidamente se intensificou. Os olhares julgadores e as palavras cortantes eram como facas afiadas. Mas Sofia, agora, sentia-se diferente. Ela havia encontrado uma voz que não tinha antes. Olhando para a mãe, disse, eu não sou mais quem você queria que eu fosse. Eu sou Sofia, e eu escolhi o meu caminho. A tensão parecia pairar no ar, mas havia algo liberador na afirmação de sua verdade. A mãe pareceu hesitar, a expressão de desapontamento lentamente se transformando em confusão. Você não entende a gravidade da sua escolha, disse ela, mas a incerteza em sua voz era visível. Eu entendo. Eu passei por dor, mas encontrei alguém que me vê, que me respeita. E isso é um presente que você nunca poderia me dar, respondeu Sofia, o coração pulsando de determinação. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas dentro dele havia uma nova possibilidade. Nitsi colocou sua mão sobre a de Sofia, e juntos, eles se tornaram um símbolo de resistência. O amor que florescia entre eles não era apenas uma escapada, era uma construção consciente, um lar feito de aceitação, dignidade e respeito mútuo. Com o passar do tempo, a comunidade começou a ver Sofia de uma nova forma. Ela não era mais a mulher que tinha abandonado um casamento, ela era uma sobrevivente, uma buscadora de sua própria verdade. E, enquanto os dias se transformavam em meses, a esperança começava a ser um novo tipo de realidade, onde o amor e a aceitação eram a base de tudo. E assim, enquanto a primavera florescia ao redor deles, Sofia e Nitsi descobriram que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade, reafirmando não apenas o amor que cultivavam, mas também a família que estavam construindo, um lar que não se baseava em laços de sangue, mas na escolha consciente de se amar, incondicionalmente. O calor do sol da primavera abraçava a pequena aldeia, enquanto flores coloridas surgiam em cada canto, trazendo vida e esperança. Sofia e Nitsi encontraram conforto em sua nova rotina, onde as manhãs eram preenchidas por risos e as tardes, por longas caminhadas à margem do rio que serpenteava pela paisagem. O murmúrio da água parecia ressoar com as promessas que ambos faziam um ao outro, de que a vida poderia ser diferente, mais leve e cheia de amor. Mas, à medida que novos laços eram formados, o eco do passado de Sofia não se dissipava. Em uma manhã tranquila, enquanto colhiam flores silvestres, o silêncio foi quebrado por uma sombra que pairava sobre eles. Era o marido de Sofia, Jorge, um homem que não aceitava a rejeição com dignidade. Com o peito inflado por um orgulho ferido, ele estava determinado a resgatar o que acreditava ser seu por direito. Sofia, você não pode simplesmente abandonar sua vida e sua família. Precisamos conversar, disse ele em um tom que tentava soar calmo, mas que transparecia a ira contida. Sofia sentiu um frio na espinha, mas Nitsi, com sua presença silenciosa e firme, tomou a frente. Ela não pertence mais a você, Jorge. Sofia é livre para fazer suas escolhas, afirmou, a voz grave como o trovão distante. O confronto estava longe de ser apenas uma disputa entre homens. Era uma batalha entre o desejo de liberdade de Sofia e o poder que Jorge achava que ainda tinha sobre ela. A tensão pairou no ar, e Sofia olhou para o chão, lembrando-se do peso que carregou por tantos anos. Era hora de se libertar de vez. Jorge, minha escolha não é um capricho. Eu não posso viver em um mundo que me nega a dignidade e a verdade.
O amor não é um fardo, mas um abrigo seguro. E é aqui que estou feliz, respondeu, a voz firme apesar do coração acelerado. A luta de Sofia por sua liberdade não a afetava somente fisicamente. Era uma batalha emocional que a desnudava. Ao longo dos dias, ela lutou contra os ecos do desprezo e do controle que Jorge havia exercido. Nitsi, percebendo sua dor, começou a contar histórias de sua própria vida, de como havia perdido sua esposa em uma batalha contra a injustiça, e como isso transformou em um homem mais compreensivo e empático. O amor é a força que nos mantém vivos, Sofia. Não deixaremos que o passado dite nosso presente, dizia ele, olhando nos olhos dela e transmitindo confiança. A conexão entre eles se aprofundava a cada desafio superado. A aldeia também começou a se transformar. As fofocas que antes cercavam Sofia começaram a dar lugar a conversas mais respeitosas, e aos poucos, muitos começaram a vê-la como uma mulher corajosa. Um dos moradores mais velhos, um sábio da comunidade, se aproximou um dia e disse: Sofia, vi muitas mulheres suportarem o peso do mundo nas costas, mas você decidiu voar. E a beleza de sua jornada inspira todos nós. O tempo passou, e as flores que antes eram apenas um símbolo de mudança se tornaram parte da nova vida de Sofia. Ela começou a ensinar as crianças da aldeia a fazer coroas de flores, contando histórias de amor e aceitação. Nitsi, ao seu lado, ajudava, e juntos eles criaram um espaço acolhedor onde todos eram bem-vindos. A alegria e a risada dos pequenos preenchiam o ar, e Sofia finalmente começou a sentir que havia encontrado seu lar. Mas Jorge não desistiu facilmente. Ele continuava a ser uma sombra persistente, tentando desestabilizar essa nova vida. Em uma noite, ele apareceu na aldeia enquanto todos se reuniam em torno da fogueira. Vocês não veem. Ela está apenas se enganando. Essa não é a vida que ela deveria ter. Gritou, buscando apoio e aliados. Sofia, no entanto, não se deixou abalar. Com um olhar sereno, levantou-se e, com voz clara, disse: Eu sou a arquiteta da minha própria felicidade. O que você vê como engano é, na verdade, uma verdade construída com respeito e amor. Este lugar é minha escolha e não um erro. As palavras de Sofia ecoaram pela noite, e muitos começaram a aplaudir, reconhecendo a força que ela havia adquirido. O poder que Jorge tentava exercer começou a se desfazer diante da luz que emanava de Sofia e Nitsi. Porém, a batalha não estava completamente ganha. Em um momento de desespero, Jorge decidiu tomar uma atitude drástica. Ele foi até a casa de Sofia à noite, tentando intimidá-la. Se você não voltar comigo, eu farei com que sua vida aqui se torne um inferno, ameaçou. Porém, Nitsi, que estava sempre atento, interveio, colocando-se entre Sofia e Jorge. Você não pode controlar a vida de ninguém, disse ele, a voz repleta de determinação. O amor verdadeiro não é coercitivo, é um ato de liberdade. Naquela noite, enquanto a tensão pairava no ar, Sofia tomou a decisão de confrontar seu passado de uma vez por todas. Com coragem, ela decidiu que a verdadeira liberdade não era só escapar, mas também afirmar sua nova identidade. Encarou Jorge e disse: Você pode tentar me intimidar, mas a mulher que você conheceu não é mais a mesma. Eu sou livre, e essa liberdade é minha maior conquista. As palavras saíram como um grito de libertação, ecoando em sua alma e nas paredes do que agora era seu lar. A neblina da incerteza começou a se dissipar à medida que a comunidade se unia para apoiá-la. Afinal, a verdadeira força estava na aceitação e na celebração de quem ela realmente era. Sofia e Nitsi estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, e assim começaram a construir um legado que inspiraria outros a se levantarem e a reivindicarem suas próprias verdades. O amor, agora, era um farol que iluminava não apenas seus caminhos, mas também os de toda a aldeia, mostrando que, mesmo a partir da dor, algo belo e significativo poderia florescer. Sofia respirou fundo, sentindo a força pulsar dentro dela. As vozes da comunidade se entrelaçavam em um coro de acolhimento, cada palavra uma promessa de que a liberdade não era apenas um sonho distante, mas uma realidade que ela poderia tocar. Ao seu lado, Nitsi observava com um olhar terno, como se estivesse reafirmando sua presença ao lado dela, um parceiro silencioso, mas sempre presente. O movimento ao redor deles era um testemunho visível de que a mudança estava em curso. A pequena aldeia, que antes parecia uma prisão, agora se transformava em um lar pulsante de vida e esperança. Os dias se transformaram em semanas, e a relação entre Sofia e Nitsi começou a se fortalecer, não apenas pelo amor, mas pela compreensão profunda que ambos compartilhavam.
Ele, um homem marcado pela dor da perda, e ela, uma mulher que lutava para se encontrar após anos de opressão. Juntos, eles criaram um espaço onde cada um podia ser verdadeiro, onde a vulnerabilidade era uma forma de força. Nietzsche, com sua sabedoria silenciosa, ensinou a valorizar a beleza nas pequenas coisas, o cheiro da terra molhada após a chuva, o canto dos pássaros ao amanhecer, a forma como a luz do sol dançava nas folhas das árvores. Esses momentos, antes ignorados, tornaram-se preciosos. Entretanto, o passado de Sofia não estava tão pronto para ficar para trás. Jorge, mesmo afastado, continuava a ser uma sombra em sua vida. Ele não aceitaria sua liberdade sem lutar. Um dia, enquanto ajudava a comunidade a reconstruir uma ponte que havia desmoronado, Jorge apareceu, sua presença como uma tempestade no horizonte. Os murmúrios da aldeia cessaram, e um silêncio pesado tomou conta do ar. Jorge subiu ao pequeno palanque improvisado, sua figura imponente projetando uma aura de poder que ainda o acompanhava. Sophia! Ele gritou, sua voz cheia de desdém. Você não pode simplesmente ignorar quem você é. Você pertence a mim. Este lugar não é seu. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e a aldeia ficou tensa, esperando a resposta de Sofia. Ela sentiu medo tentar dominá-la, mas ao olhar para Nietzsche, viu a força em seu olhar, um convite silencioso para que não recuasse. Com a respiração firme e a voz clara, Sofia respondeu, eu sou eu, Jorge. Não sou mais a mulher que você tentou moldar. Aprendi a amar a liberdade que você nunca me permitiu ter. A aldeia é meu lar, e eu sou parte dela agora. Jorge riu, mas não havia humor em seu riso. Seus novos amigos não podem protegê-la para sempre. Onde quer que você vá, minha sombra estará com você. Ele desceu do palanque, suas palavras pesadas pairando no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Ao seu lado, Nietzsche se aproximou, erguendo a cabeça com dignidade. A sombra pode ser longa, Jorge, mas a luz sempre prevalece. Sofia não está sozinha. A comunidade está unida, e juntos somos mais fortes do que qualquer opressor. As palavras de Nietzsche ecoaram, criando um sentimento de união entre os aldeões. Era um momento de escolha, um divisor de águas. Ali, nas sombras da opressão, a luz do amor e da aceitação se tornava cada vez mais brilhante. As pessoas começaram a se mover, formando um círculo ao redor de Sofia, um símbolo de proteção e solidariedade. Sofia sentiu uma onda de calor e pertencimento a envolver seu coração. Ela estava finalmente em casa, e suas feridas começaram a cicatrizar, revelando uma pele nova, mais forte. Quando Jorge tentou avançar, um grupo de mulheres da aldeia se posicionou diante dele, seus rostos firmes e decididos. Chega de intimidação. Não somos suas propriedades. O confronto se intensificou, mas não com violência. Era um embate de vozes, de verdades sendo proclamadas. O que começou como uma luta pessoal de Sofia se transformou em uma batalha coletiva pela dignidade e pelo direito de ser quem realmente eram. Naquele instante, ela compreendeu que a dor poderia ser um catalisador de mudança, que a superação não era apenas sobre sua vida, mas sobre a vida de todos ao seu redor. Após o tumulto, com Jorge recuando frustrado, um novo dia começou a despontar no horizonte. Sofia e Nietzsche se encontraram à beira da aldeia, onde o sol nascia vibrante, inundando tudo com sua luz dourada. O clima estava suave, e a brisa trazia consigo o perfume das flores que começavam a florescer. Era como se a natureza estivesse celebrando sua vitória. Eu nunca soube que poderia me sentir assim, Sofia sussurrou, seus olhos refletindo a nova luz que a cercava. A liberdade é mais do que escapar. É saber que você tem um lugar onde pertence. Nietzsche sorriu, um gesto que aquecia o coração de Sofia. E você pertence aqui, Sofia. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que você se tornou. Juntos, vamos construir algo belo. A promessa de um futuro compartilhado encheu o ar, e Sofia percebeu que, ao lado de Nietzsche, não apenas encontrou amor, mas um convite para continuar sua jornada de cura e transformação. Eles sabiam que os desafios ainda estavam por vir, mas agora estavam armados com um novo entendimento sobre o que significava amar e ser amado. A comunidade, unida em seu apoio, começou a se organizar para acolher outros que, como Sofia, haviam sofrido as consequências do preconceito. Aqueles que já haviam se sentido isolados agora encontravam um espaço seguro para compartilhar suas histórias, suas lutas e suas esperanças.
A aldeia estava se tornando um símbolo de resiliência, onde a aceitação e a dignidade eram celebradas. Sofia olhou para Nitsi, seus olhos brilhando com determinação. Vamos criar um legado, algo que nunca será esquecido, disse ela. Vamos mostrar a todos que a liberdade é um direito humano, e que o amor é a força mais poderosa que temos. Assim, ao lado de Nitsi, Sofia começou a tesourar um novo capítulo, onde cada dia era uma oportunidade de florescer e inspirar outros a se levantarem. O amor, que antes parecia distante, agora era um farol que guiava não apenas seus caminhos, mas também iluminava cada canto da comunidade, criando um espaço de esperança e renovação. E enquanto as flores desabrochavam em seu redor, Sofia sabia que finalmente tinha encontrado seu lar. Sofia olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era um espetáculo que a fazia sentir-se viva, como se as cores estivessem pintando suas esperanças e sonhos. Nitsi, ao seu lado, segurava sua mão, um gesto simples, mas que carregava um significado profundo. Elas eram mais do que amigas, eram irmãs de alma, unidas por uma jornada que desafiava as convenções e os estigmas sociais. Olha, Nitsi, começou Sofia, seu olhar fixo nas flores que brotavam ao redor. É como se cada pétala aqui estivesse contando uma história de resiliência. Cada uma delas se ergue, mesmo diante das tempestades. Nitsi sorriu, entendendo a metáfora. Elas estavam, finalmente, em um lugar onde podiam florescer. Enquanto a aldeia se preparava para o Festival da Colheita, um evento que celebrava a união e a prosperidade da comunidade, Sofia sentia que seu coração pulsava em um ritmo novo. A ideia de um legado não era apenas uma promessa, era uma responsabilidade. Elas queriam que aqueles que chegassem após ela soubessem que havia um espaço seguro para se expressar, que a dor não era um fardo a ser carregado sozinha. Mas nem tudo eram flores. As memórias do passado ainda assombravam Sofia. O eco das palavras cruéis de sua família e o olhar de desprezo de quem não compreendia seu amor por Nitsi ainda estavam frescos em sua mente. A luta não havia terminado. Na verdade, ela apenas começava. Em uma manhã ensolarada, enquanto a aldeia se movimentava em direção ao festival, um grupo de forasteiros chegou, trazendo notícias de longe. Eles eram de uma cidade vizinha e, ao se aproximarem, Sofia pôde perceber o olhar de curiosidade e desconfiança em seus rostos. Nitsi, sempre atenta, notou a tensão que pairava no ar. "O que será que eles querem?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Não podemos permitir que o medo nos impeça de agir", respondeu Sofia, decidida. "Vamos acolhê-los, como a comunidade nos acolheu." Juntas, elas se aproximaram dos forasteiros. Havia um homem, um líder, que falava em nome do grupo. Seu olhar era intenso, e sua presença, imponente. Ele se apresentou como Tariq, e a forma como falava transmitia uma confiança que atraía a atenção. "Viemos em busca de abrigo e compreensão", disse ele. "Nosso povo enfrenta um novo tipo de opressão, e estamos aqui buscando aliados." A tensão no ar se dissipou um pouco, mas ainda havia um resquício de receio. Sofia, então, lembrou-se do que havia aprendido com Nitsi e os outros da aldeia. Era a hora de mostrar a verdadeira essência do amor e da aceitação. "Venham, precisamos de todos que desejam construir um futuro melhor. Aqui, todos têm voz", convidou Sofia, estendendo a mão. Tariq hesitou, mas, ao olhar nos olhos de Sofia, percebeu a sinceridade em seu gesto. Ele e seu grupo seguiram-na, e juntos eles caminharam até o centro da aldeia, onde as celebrações já estavam em andamento. A música e risadas preenchiam o ar, e, à medida que os forasteiros se misturavam à multidão, a desconfiança começou a se dissipar. Sofia viu que o amor e a aceitação eram poderosos na construção de um novo lar, um espaço onde cada um podia ser quem realmente era. Tariq, ao observar a interação entre os habitantes, começou a relaxar. "Vocês são realmente diferentes. Este lugar é especial", comentou, admirado. "É a força da comunidade que faz isso", respondeu Nitsi, com um sorriso. "Aqui, não apenas aceitamos as diferenças, mas celebramos elas." A conversa fluiu, e logo todos estavam trocando histórias de luta e superação. Assim, o festival se transformou em um espaço de união entre os povos, um momento em que as barreiras foram quebradas e novos laços foram formados. Mas o passado não estava tão longe assim. Enquanto a noite se aproximava, um grupo de homens conhecidos por sua intolerância e preconceito apareceu à porta da aldeia, observando com desdém. Eram aqueles que não podiam suportar a ideia de que um novo tipo de comunidade estava emergindo,
onde o amor e a aceitação eram o alicerce. O líder do grupo, um homem corpulento chamado Joaquim, gritou: "Este lugar é uma afronta às tradições. Vocês estão se entregando ao submundo." A música parou de repente, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Sofia sentiu seu coração acelerar. Nitsi apertou sua mão, um gesto que a encorajava. Tariq, percebendo a tensão, tomou a frente. "Nós viemos em paz, e viemos para construir um futuro juntos. Não há espaço para o ódio aqui", desafiou ele, sua voz firme ecoando pela noite. Joaquim, não disposto a recuar, avançou. "Vocês estão se envergonhando. Esse amor que pregam não é verdadeiro." A multidão começou a murmurar, mas as palavras de Tariq se tornaram uma luz no meio da escuridão. O amor não se curva às normas da sociedade. Ele é livre e verdadeiro, e é isso que nos torna fortes. As palavras de Tariq reverberaram, fazendo com que muitos na multidão refletissem sobre suas próprias crenças. Sofia, percebendo que a luta era também sua, levantou a voz. "O que é a verdadeira vergonha? É ser quem somos ou é esconder-se atrás do medo e da reprovação? Nós escolhemos ser livres, e não pedimos desculpas por isso." As autoridades, agora confrontadas por uma comunidade inteira, hesitaram. Um a um, os habitantes começaram a se manifestar, suas vozes se unindo em um coro de aceitação e amor. Joaquim, percebendo que o poder da união era maior que a força do preconceito, finalmente se afastou, murmurando palavras de desprezo, mas sem coragem para continuar o ataque. A celebração recomeçou, agora mais intensa. O Festival da Colheita tornou-se um símbolo de resistência, um momento em que todos se uniram em prol de algo maior. Sofia olhou para Nitsi e depois para Tariq, seu coração cheio de gratidão. "Hoje, não apenas celebramos a colheita, mas a vitória do amor sobre o ódio", declarou. Agora, a jornada de Sofia e Nitsi estava apenas começando. Elas sabiam que a luta pela aceitação e pelo respeito continuaria, mas com cada ato de coragem, cada voz que se levantava, a comunidade se tornava mais forte. O amor, verdadeiro e incondicional, as guiaria em direção a um futuro onde a dignidade e a liberdade eram um direito de todos. E assim, enquanto as estrelas brilhavam acima, o lar que elas estavam construindo se tornava um farol de esperança, iluminando não apenas suas vidas, mas também o caminho de muitos que ainda precisavam encontrar seu lugar. Sofia respirou fundo, sentindo a energia vibrante ao seu redor enquanto as cores do festival dançavam sob a luz suave das estrelas. Cada riso, cada abraço, era um testemunho do que haviam conquistado juntas. Ela olhou para Nitsi, que estava mais radiante do que nunca. A jovem Apache, que antes carregava o luto pela perda de seu marido, agora era um símbolo de renovação. A dor ainda estava presente em seus olhos, mas era acompanhada por uma determinação inabalável. "O amor pode curar, não é mesmo?" Nitsi disse, sua voz suave como a brisa noturna. Sofia assentiu, sentindo uma conexão profunda entre elas, um laço que transcendia palavras. Enquanto as celebrações continuavam, Tariq se aproximou, seu olhar firme e acolhedor. "Vocês duas são a razão pela qual estamos aqui hoje", ele declarou, a voz grave reverberando com emoção. "Vocês nos lembram que a verdadeira força está na união, na aceitação. E juntos, somos mais do que qualquer preconceito que possamos enfrentar." Sofia sentiu seu coração aquecer. Era exatamente isso que ela sempre quis, um lugar onde poderia ser aceita, não apenas como mulher, mas como parte de uma comunidade. Um lar. Em meio à festividade, o clima de alegria foi interrompido quando um grupo de homens, liderados por Joaquim, apareceu na borda da clareira. A tensão no ar era palpável. Joaquim, com seu olhar de desprezo, parecia determinado a desestabilizar aquele momento. "Acham que podem simplesmente ignorar a ordem natural das coisas? Vocês são loucas se acham que isso vai durar." Sua voz soou como um trovão, cortando a música e a dança. As pessoas ao redor pararam, a celebração cessando momentaneamente. Sofia, sentindo a onda de ansiedade, pegou a mão de Nitsi e a apertou, buscando coragem na conexão que haviam criado. "Nós não vamos recuar", ela sussurrou, e Nitsi assentiu com uma firmeza que a encorajou. Foi Tariq quem deu um passo à frente, o peso de sua presença calando a multidão. "O que você considera a ordem é, na verdade, opressão. O amor e a aceitação não têm regras que possam ser quebradas por homens amedrontados." A voz dele carregava a força dos ancestrais, um eco de resistência que ressoou entre eles.
O olhar de Joaquim escureceu, o desprezo dando lugar à raiva. Vocês não entendem. Estão desafiando as tradições, desonrando nossas famílias. Ele gritou, mas a multidão parecia cada vez mais distante de suas palavras. Em vez de se deixarem intimidar, as vozes começaram a se erguer novamente, agora mais altas, mais unidas. A aceitação é nossa verdade, alguém gritou. O amor é nossa força. E assim, um coro de vozes se ergueu, um manifesto de amor e resistência. Sofia se sentiu tomada por uma onda de esperança. Era o momento que ela sempre esperou, o clímax de sua jornada. Com o coração batendo forte, tomou a frente. Joaquim, você pode tentar nos dividir, mas nós somos mais do que suas palavras e ameaças. Somos uma comunidade, unida pelo amor e pela aceitação. O que você considera uma afronta é, para nós, um novo começo. Os olhares de todos estavam fixos nela. Sofia sentiu que a coragem a invadia, sua voz ecoando com o peso da verdade. Vocês nos chamaram de loucas, mas somos apenas mulheres que amam. E esse amor é mais poderoso do que qualquer preconceito que você possa ter. A multidão começou a aplaudir, encorajada por sua bravura. Joaquim, percebendo que havia perdido o controle, recuou alguns passos, sua raiva agora misturada com confusão. Ele olhou para Tariq, que permanecia firme, como um símbolo de proteção. Isso não termina aqui, ele rosnou, mas a determinação em seu olhar estava se desvanecendo. Aquela noite, o amor tinha vencido. As celebrações finalmente recomeçaram, mas agora com um novo significado. Sofia e Nitsi se entreolharam, sorrisos de vitória iluminando seus rostos. Elas haviam não apenas encontrado um lar, mas também cada uma outra. A comunidade estava unida, e a presença de Joaquim, embora ainda ameaçadora, já não tinha o mesmo poder sobre elas. No dia seguinte, um novo sol nasceu, trazendo consigo a promessa de um futuro melhor. Tariq, Nitsi e Sofia se reuniram para discutir os próximos passos. Precisamos garantir que nossa mensagem de amor e aceitação se espalhe além daqui, Tariq afirmou. Ninguém deve sentir o que vocês sentiram. E se formos apenas uma voz entre tantas? Nitsi questionou, mas Tariq sorriu. Um movimento começa com uma voz, e vocês duas têm a força para inspirar muitos. Vamos construir um espaço onde todos possam ser aceitos e amados. E assim, com a determinação renovada, a tríade começou a organizar encontros, seminários e festivais que celebrassem a diversidade e a inclusão. Sofia, que um dia fugira de um casamento arranjado, agora liderava um movimento que promovia a verdadeira liberdade de amar. Nitsi, de luto, agora era guardiã de um novo começo, e juntos, eles estavam criando um legado que mudaria a história de sua comunidade. Anos depois, as vozes que um dia foram silenciadas tornaram-se um coro poderoso, e o Festival da Colheita, que começara como um símbolo de resistência, transformou-se em um evento que celebrava a unidade e o amor. Sofia sorriu ao ver crianças brincando, enquanto velhos se reuniam para contar histórias de superação e aceitação. A transformação era palpável, e cada riso era uma nota na sinfonia de um novo futuro. Olhe para isso, Nitsi, Sofia disse, emocionada. Tudo começou com um ato de coragem. Nitsa sorry. Lagrimas de alegria numbers olos. E continuará, porque o amor sempre vai prevalecer. Nós somos a mudança. E assim, sob as estrelas que sempre brilharam sobre eles, Sofia e Nitsi fortaleceram a conexão que criaram, um amor que não apenas resistiu, mas floresceu em meio à adversidade. Elas se tornaram faróis de esperança, mostrando ao mundo que a dignidade e o amor são, de fato, inquebráveis. E a jornada delas, uma história de resiliência e beleza, continuaria a inspirar muitos a buscarem seu lugar, onde quer que estivessem. Se você acredita que o amor pode mudar o mundo, curta, comente e compartilhe essa mensagem, porque a história de Sofia e Nitsi é apenas uma entre muitas que ainda estão por vir.